Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 18 de setembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versos de 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Na parábola de hoje, o mestre compara a geração a um grupo de crianças que tenta se comunicar com um outro grupo com brincadeiras de alegria ou de tristeza. Porém, o outro grupo não corresponde. Fecha os olhos, a boca e os ouvidos para não ouvir, falar e ver, acabando por rejeitar todas as tentativas de diálogo com os outros. Por isso, Jesus diz: com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Essa pequena parábola dos dois grupos de crianças que disputam nas praças é dirigida a esta geração. Essa expressão indica uma censura ao povo de Israel de coração duro, conforme a tradição profética. Mas não só. Assim como Jesus censurou a geração do tempo de João Batista, assim continua falando hoje para nós. A quem hei de comparar esta geração? Nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, de velório, mas vocês não choraram. Ou seja, estamos diante de pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros, mas não conseguem chorar com os que choram, não conseguem sorrir com os que sorriem, não conseguem comer com que os outros comem, não conseguem viver como os outros vivem. Uma sociedade fechada em si própria, fechada no seu casulo. As pessoas só pensam em si, só pensam nos seus interesses, não querem saber nada sobre os outros, ou melhor, quando querem saber, é para criticar e nunca para ajudar. O bem, a confiança, a justiça, a fraternidade, a comunhão, o amor, o respeito pela pessoa e pelo que é do outro, desapareceram entre as pessoas. Muitos homens e mulheres não querem se converter, não querem abandonar a vida de pecado. E ao João Batista de hoje, que faz o seu anúncio de conversão,
de maneira austera, como um asceta, é chamado de louco. E os ministros sagrados, que agem na pessoa de Jesus, que na simplicidade, humildade e solidariedade se abeiram do pobre, do excluído, do doente, do abandonado, chamam-os de pecadores e publicanos, de comilão, de beberrão. Mas a sociedade se esquece que para o reino dos céus Jesus anunciou que o seu reino, que o reino do Pai, o reino de Deus, é para os simples, é para os humildes. Inclusive, Jesus chama de pobres em espírito. A razão é porque os pobres, os pecadores, os excluídos, não são escravos da riqueza e do poder. E, consequentemente, são eles que acolhem mais o convite à conversão feita por João Batista ou por Jesus e continuada pelos discípulos e missionários de Jesus. Que nós possamos ter a prudência de aceitar as advertências de Jesus para não deixar escapar e passar o tempo da sua missão. Esse tempo no qual estamos aqui, durante o qual Ele poupa mais uma vez a nossa vida. A nossa vida é poupada, mas para que nós tenhamos mais oportunidades de nos converter, para que ninguém seja condenado. Porque não sabemos nem o dia, nem a hora em que o Senhor virá. Mas o tempo da salvação, o tempo da graça, o tempo da fé, já começa agora. Caso contrário, Jesus gritará bem alto aos nossos ouvidos: com quem posso comparar esta geração? Então, podemos também aprender dessa palavra de hoje que não podemos nos abalar com as críticas, mesmo que elas sejam injustas. As críticas são sempre ocasiões de crescimento. Poucas pessoas na história foram tão criticadas como Jesus. Ele, o próprio Deus na terra, o maior dos mestres, o Rei dos Reis, impecável e perfeito. Mas ainda assim, o olhar dos fariseus, o olhar dos mestres da lei, preferia encontrar algum defeito, algo que não existia, a não ser no olhar deles, aquele olhar perverso, que estavam viciados em criticar, em reclamar, em encontrar alguma palavra para destruir o outro. É importante saber que sempre existirão críticos de plantão e sempre existirão também pessoas insatisfeitas. Tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que nos propusermos, sempre haverão críticas e pessoas descontentes. Isso é o que existe muito hoje. Pessoas
descontentes com a vida. Tudo está ruim. Nada presta. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. É assim essa nossa geração? Será que essa nossa geração não está parecida com essa geração má e ingrata no qual Jesus se refere na palavra de hoje?